A leitura, ela mudou minha vida de muitas formas, e hoje eu vou explicar um pouco para vocês o porquê que ela mudou e no que de fato ela mudou. Bom, eu sempre tentei criar o hábito da leitura. Eu nunca fui uma criança que leu muito. Eu tentei ler alguns livros. Eu acho que eu só me lembro na minha infância de ter terminado um livro que realmente eu comecei do início ao fim e me prendeu e foi uma história muito legal, que eu lembro até o nome, é A Escola da Magia. Aí esse tempo eu fui ver, na verdade, nem é um livro tão bom, mas na minha cabeça daquela época, quando eu tinha, sei lá, no meu auge dos meus 14 anos, eu achei aquele livro incrível. E quando eu finalizei ele, eu até chorei, eu lembro. Mas a partir de então, né? Depois de alguns anos passados, eu comecei a. Eu sempre consumi muito YouTube e eu seguia um cara que hoje, até hoje ele faz conteúdo, não sei se tem ainda, que era o Eu Sou Elias, e ele sempre pregava muito a leitura e falava de vários livros que ele lia e como isso mudou a vida dele. E isso era mais ou menos 2018, 2019, e demorou algum tempo até que eu conseguisse de fato pegar todo esse meu conhecimento que eu estava tendo e de fato levar isso para a leitura. E então, né, eu comecei a de fato a querer ler e levar a leitura mais a sério em 2020, lá na pandemia, quando eu estava servindo. E lá na Caserna, cara, eu comecei a ler vários livros porque eu também comecei a consumir muito conteúdo de investimento. E nesses vídeos, né, eles falam muito de livros e livros para iniciante, livros que fazem de fato tu mudar teu mindset, né? Essa palavra que hoje em dia é bem genérica. E os livros também que eles falam hoje em dia também, né, todo mundo conhece, que é Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia, e tem vários outros. Mas esses livros, cara, foram realmente eu comecei a de fato a criar o hábito da leitura e parar de procrastinar. Falando no ramo de finanças, eles sabem bastante como tu começa a enxergar esse ramo da finança e do investimento, né? Para quem não tem nenhuma inteligência financeira, o fato dele dentro desses livros, eles falam que tu deve pelo menos guardar 10% do teu salário, explicando a diferença de ativo e passivo. Talvez uma pessoa que já estudou isso seja até algo básico e banal, mas uma pessoa, se for ver o brasileiro médio que tem 83 de QI, e às vezes nem tem tempo para correr atrás disso, não vai saber essas coisas, entendeu? Então, é um conhecimento muito básico, mas que para alguém que já pega isso aí já muda muita coisa. E aí depois disso eu fui lendo muitas outras coisas. Hoje em dia eu tento me aprofundar mais em obras mais clássicas. Eu já li Dostoiévski, estou lendo outras coisas, Schopenhauer. E eu tô gostando bastante também de me aprimorar nessa parte da filosofia, estudar sobre. Hoje em dia também tá muito genérico, né? Mas é estudar sobre o estoicismo, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Eu gosto bastante dessa área de realmente da filosofia. Mas o que me trouxe realmente para esse mundo da leitura foram esses livros que o pessoal hoje em dia fala que é muito genérico, que não sei o quê, mas que no meu início foi muito importante. E eu acho que a ideia deles realmente é ser uma ponta de entrada para a leitura, porque são realmente livros mais fáceis de você ler, né? Um Pai Rico, Pai Pobre é super fácil de ler, é uma leitura envolvente, é uma leitura legal. Tem várias histórias lá do Robert Kiyosaki, que ele fala que tinha o pai rico e o pai pobre, cada um passava um ensinamento. Então eu acho que eles servem realmente pro início, para uma pessoa iniciante, e tem realmente lições bem valiosas. Então realmente mudou muito, principalmente essa minha visão de investimentos e como lidar com o dinheiro e ver que realmente o dinheiro ele não é um vilão, ele realmente é uma ferramenta para tu conseguir ter uma vida mais confortável, né? Realmente eu acho que todo mundo deveria começar a ler. Eu recomendo você começar então por leituras mais fáceis como esse, ler até mangá. Eu nunca fui muito de ler mangá, né? Eu realmente sempre preferi assistir anime, eu gosto muito de anime, eu até tenho tatuagem de anime, mas eu comecei há um tempo atrás também a começar a ler mangá e, cara, é muito legal, né? Caso você goste de revista em quadrinho, é um bom início também para tu começar a ter esse hábito da leitura. Mas eu acho que aos poucos, quando tu vai realmente amadurecendo, é bom tu realmente começar a pegar obras um pouco mais densas, não necessariamente só autoajuda, né? Eu gosto bastante de autoajuda, eu tenho vários livros de autoajuda, já li muitos, mas realmente é bom tu ir dando uma mesclada, tu lê um autoajuda, mas também lê um romance, lê uma obra que ela perdurou por muitos anos, lá um Shakespeare que dura, sei lá, pelo menos uns 500 anos, mais ou menos.
Também tô lendo o Leonardo da Vinci, que é um cara fenomenal, assim. Então, cara, tem muitas obras, assim, super tops. Tem pra todo tipo de gosto, né? Então, eu acho que a leitura, ela não te ajuda só na área financeira, mas ela te ajuda em qualquer área. Então, tu quer aprender qualquer coisa, vai existir um livro disso, né? Tu quer aprender xadrez, quer aprender sudoku, tu quer aprender mecânica, tu quer aprender a montar um helicóptero, a montar um Lego, a informática, medicina, qualquer coisa, cara, vai ter um livro. Então, eu gosto muito dos livros e hoje em dia eu vejo que a leitura ela tá muito desvalorizada. Parece que as pessoas, ah, não, mas tem tudo na internet hoje em dia. Pô, mas é completamente diferente tu ter a experiência de pegar um livro, sentar numa cadeira e começar a ler e folhear ele e sentir o cheiro e tudo que vem atribuído a uma leitura, de fato de tu estar na frente de um computador numa tela, entendeu? Eu acho que isso é completamente diferente e as pessoas meio que estão perdendo isso. E eu vejo realmente hoje em dia uma modinha que é até boa dessa parte mais old, de tu realmente voltar para os tempos um pouco mais antigos, de tu realmente voltar a ler o papel físico em vez de tu, sei lá, ter um Kindle ou ler online. Não que isso seja ruim, né? Mas o fato de tu realmente ter o hábito da leitura. Eu gosto muito de realmente tu pegar o livro ali, sentar de boa, num lugar tranquilo e dar um tempo para tu ler. Pode ser algo técnico, algo não técnico, um romance, qualquer coisa, mas tu realmente pegar e aproveitar o livro e ler. Acho que as pessoas não têm muito isso. Acho que realmente nessa era de TikTok, onde tudo é muito rápido, as pessoas não têm nem saco para ler uma página. Então, né, parar tudo que você tá fazendo para ler é muito difícil. Eu também tenho muitas vezes dificuldade de sair desse flow, desse fluxo intenso de tu tem que estar sempre produzindo ou consumindo alguma coisa, alguma informação, para tu parar tudo que você tá fazendo e começar a ler e focar. Mas é muito bom, cara, é muito bom realmente. Às vezes eu pego também com a minha namorada, eu moro na frente da praia, então às vezes a gente pega, vai lá, bota um lenço lá na areia e começa a ler. Cara, é muito legal, né? É completamente diferente de tu estar aí na internet. Claro, eu não sou contra, né? Igual eu falei, você lê pela internet, mas a vibe e é completamente diferente de tu, de fato, estar com um papel na tua frente, um livro, do que você tá no computador. Eu acho que com tudo que a gente tem hoje em dia é muito mais fácil tu focar tendo um papel que não vai te gerar dopamina instantânea do que um computador, onde tu tem basicamente um universo inteiro ali e qualquer coisinha, qualquer notificação, qualquer ato já perdeu o foco e já tá scrollando o TikTok. E também me ajudou muito, né? Igual eu falei, a desacelerar a leitura, ela te obriga a tu se concentrar, a tu muitas vezes ir para um lugar mais calmo para tu poder ler. Eu acho que com esses anos de experiência de leitura, né, que eu comecei realmente a ler mais focado em 2020, então vamos dizer que eu já tenho 6 anos de experiência lendo, eu já consigo ler em lugares que tem muito barulho. Claro que às vezes dependendo eu não vou conseguir focar, mas tu consegue criar um foco em conseguir se aprofundar numa leitura muito boa em um ambiente caótico e tal. Evita tu sempre ficar scrollando. Então, geralmente, sempre que eu vou em algum lugar, eu tento levar algum livro para, se eu tiver alguma oportunidade, eu paro e dou uma lida. Isso é um hábito legal de tu sempre estar levando um livro. E eu também, nesses últimos tempos, eu tô tentando perder esse receio de tipo, você começa um livro e você é obrigado a terminar. Geralmente, eu acho que se eu for contar, eu já tô lendo mais de 10 livros simultaneamente, dependendo da vibe, do lugar, ou até do meu foco, eu leio livros diferentes. Isso faz com que eu demore para terminar mais livros, sim, mas faça com que em determinado período eu vou ler alguma coisa, eu vou ler outra, né? Igual eu falei pra vocês, tô lendo o livro do Leonardo da Vinci, que é uma biografia do Walter Isaacson, mas eu também tava lendo Antes que o Café Esfrie, e eu terminei, foi um livro... Ele tem 200 páginas, não é muito, mas foi realmente uma leitura que me fluiu muito bem. Eu li antes de dormir, eu lia depois do trabalho, é uma leitura gostosa de ler e fluiu. Agora, o do Leonardo da Vinci já é uma obra um pouco bem mais densa, né? São 600 páginas, eu tô, tipo, na 350, eu já tô lendo há uns 3, 4 meses, então realmente são livros diferentes. E nesse meio tempo eu também tô lendo outros livros, tô lendo Guia Mangá, que eu gosto bastante, né? Caso você não saiba, Guia Mangá é uma série de mangá que explica qualquer coisa. Então eu já li o de estatística, então ele explica estatística em formato de mangá. E eu achei fenomenal essa ideia de tu explicar coisas em formato de mangá. Fica aí a dica pra ti caso tu tenha um pouco de dificuldade em leitura, mas gosta de mangá. Guia Mangá é muito legal.
E seria isso, rapaziada. Eu acho que vocês precisam pelo menos dar uma chance na leitura, cara. A leitura realmente ela vai mudar a tua vida. Confia em mim, não é papo furado desse pessoal mais velho, do teu pai, da tua mãe, da tua tia. Realmente a leitura ela muda a vida e ela transforma realmente. Eu ainda li, na minha concepção, um pouco, eu devo ter lido quase 100 livros na minha curta vida, e eu acho que é muito pouco da vastidão de livros que existem por aí, mas é um começo, né? É uma construção. A minha meta é ler pelo menos esse ano 2 livros ao mês. Tô conseguindo manter, e é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que você acha, se você gosta também de ler. E eu tô pensando em talvez criar um clube do livro, alguma coisa assim, acho que é legal pra gente trocar experiências. Muito obrigado e tamo junto.